Olá a todos, seguindo em frente com o capítulo de número 94, Alachot de Iruv Hatzerot, quando a gente quer juntar pátios para poder carregar da área particular para a área semipública. Fala o que eu estou na segunda Alachot. Tei Hatzerot Yesh Beneim Peter. O que acontece? Eu tenho dois condomínios, eu tenho dois pátios, que cada um tem as suas próprias casas e sua área semipública, e tem uma porta que leva de um condomínio para o outro. אם רוצים, עושים כל בני חצר ואחד בפני עצמם, ומותרים כל בני חצר לטלטל בחצר שלהם, אבל אסורים לטלטל מחצר לחצר כלים ששבתו בבית. Mesmo que eu tenha uma porta que leva de um condomínio para o outro, de uma área semipública para outra área semipública, eles não necessariamente precisam se juntar. Então, se as pessoas do condomínio, do pátio número 1, querem fazer o seu próprio eruv para poder carregar da casa para a área semipública, eles fazem o eruv deles, e o pessoal do condomínio número 2 faz o eruv deles. E não é necessário fazer um eruv para juntar o condomínio 1 com o condomínio 2, já que a separação entre eles é somente uma porta, não é uma abertura muito grande, não é aberto de um para o outro. Então, mesmo que tenha uma passagem, eles não são obrigados de fazer o eruv entre eles. Então, se o pessoal do condomínio 1 fez o seu próprio eruv, do condomínio 2 fez o seu próprio eruv, eu posso tirar das casas do condomínio 1 para a sua própria área semipública e as casas do condomínio 2 para a sua própria área semipública, mas eu não posso tirar de um para o outro. Vem cima. Agora, caso eles queiram, já que eu tenho uma passagem de um para o outro, eu tenho uma porta que leva do condomínio 1 para o condomínio 2, pode ser o prédio 1, prédio 2, certo? O condomínio é um exemplo. Uma área onde eu tenho várias casas particulares e uma área comum, uma área semipública. Então podem ser dois prédios, podem ser dois condomínios, pode ser um condomínio e um prédio, qualquer coisa do tipo. Se eles quiserem, osim kol b'shnei chatzerot eruv echad kedei shiu mutarim taltel gam michatzer lechatzer afilu kelim sheshavtu babait. Se eles quiserem, eles podem fazer um eruv unificado de todo mundo junto, do pessoal do condomínio número 1 com o pessoal do condomínio número 2, fazem apenas um eruv para todo mundo, e aí, consequentemente, as duas áreas semipúblicas se tornam como se fossem uma coisa só. Então, eu posso tirar da minha casa, levar para a área semipública do condomínio número 1, sair pela porta para o condomínio número 2, sem problema nenhum. Eu unifiquei o eruv, ele junta, ele unifica todos os moradores em um lugar só. Ele pode unificar também dois pátios, dois condomínios, dois prédios. Obviamente que tem uma passagem direta entre eles. Se eu tenho um prédio de um lado da rua e um prédio do outro lado da rua, já que eu tenho uma rua pública no meio, eu não tenho como unificar eles. A gente está falando de dois prédios que são um do lado do outro, que tem uma passagem entre eles. Como a gente vai ver, tem que ter uma passagem que dá para passar por ela com facilidade. Agora a gente vai ver a definição disso. Então, se tem essa passagem, eu posso unificar eles. ואם יש בין החצרות אפילו רק חלון שהוא לכל הפחות רחב 4 טפחים וגבוה 4 טפחים, והוא בתוך 10 טפחים סמוך לארץ ואין בו סריגה, גם כן יכולים לערב ביחד. Mesmo que não tenha uma porta que liga um condomínio ao outro. Se eu tenho uma janela que ela tenha pelo menos 4 por 4 tfachim, são em torno de 32 por 32 centímetros, que dá para passar de um lado para o outro, e ela está próxima ao chão, certo? Ela está próxima dentro de 80 centímetros do chão, então já que ela tem uma proximidade ao chão, ela é considerada uma passagem, e obviamente ela não tem nenhuma grade, nem nada que impossibilita de passar por um para o outro, também é permitido fazer um eruv. Aval pachot mizeh, mas se é uma janela muito pequena, se por exemplo eu tenho um portão, eu tenho um muro entre os dois condomínios e um pedacinho do muro caiu e tem umas janelinhas pequenininhas de 5 por 5 centímetros, 10 por 10, alguma coisa que seja menos que 30 por 30, em Necholim Larev Beachad, daí não dá para unificar, não dá para fazer um eruv que vai unificar os dois, porque eles não têm nenhuma passagem entre eles. Então eu preciso ter uma porta, ou pelo menos uma janela de 4 por 4 fahim, em torno de 32 por 32 centímetros, próximo ao chão. Então se eu tenho um muro muito alto de 10 metros e lá em cima no muro tem uma passagenzinha, isso daqui também não conta, as pessoas não conseguem passar por lá, não é considerado uma passagem. ואם יש חלון בין שני בתים, אפילו גבוה למעלה מ10 טפחים, יכולים לערב ביחד. Agora, se essa passagem, se essa janela é entre dois apartamentos, entre duas casas fechadas, casas particulares, então mesmo que ela seja mais alta, é permitido fazer eruv entre os dois. Então, se é uma passagem de uma área semipública para outra, então tem que ser num lugar baixo, onde é mais fácil de passar, onde é possível considerar isso uma passagem. Mas se é dentro de dois apartamentos, por exemplo, eu tenho dois condomínios, que esses condomínios têm casas
encostadas rentes ao muro, e tem uma janela que separa entre dois apartamentos, entre a casa do condomínio 1 e a casa do condomínio 2. Então essa janela, já que ela é dentro da casa e a casa é uma coisa fechada por si só, mesmo que ela seja mais alta, não tem problema, se dá para passar por ela, já é considerado que dá para unificar entre os dois condomínios. Então, se for fora da casa, se for na área semipública, precisa estar numa altura máxima de 80 centímetros, se for dentro da casa, pode ser mais alto e já é suficiente para poder unificar entre os dois condomínios, os dois prédios, as duas áreas semipúblicas.